Uma pesquisa mostra que 52% dos brasileiros não possuem organização financeira. Mas existem aqueles que sabem que é essencial ter controle pessoal financeiro e se dedicam para um futuro melhor. É o que a gente confere agora na reportagem de Vanessa Goldim e Érica Almeida. Leide confessa que era uma pessoa consumista e fazia compras excessivas. Prova disso é a penteadeira dela. Perdeu a conta dos perfumes que tem. Mas isso foi antes dela notar que a conta bancária estava sempre zerada. Logo, ela começou a estudar sobre educação financeira. Organizar as suas finanças é praticamente determinar como seu dinheiro será usado para arcar as despesas do mês de forma inteligente e eficiente. E é justamente essa estratégia que a Leide usa para manter as finanças em dias. Eu vivia endividada e não sobrava dinheiro para nada. Então, resolvi procurar no YouTube formas de como administrar o dinheiro e eu encontrei educação financeira. Então, a partir daí, vendo vários vídeos relacionados a esse assunto, eu comecei a colocar em prática. E quando surgiu o feirão do Limpa Nome, fui atrás de saber de todas as minhas dívidas, fui renegociar e aí comecei a pagá-las. Tirando o nome do SPC, eu passei a ter melhor um controle sobre as minhas finanças. Uma pesquisa nacional mostra que 52% da população não sabe planejar a vida financeira. Leide revela como mantém a organização financeira para realizar os sonhos a longo prazo. Como a gente é mulher, então a gente gasta muito na questão de estética, na questão de salão, na questão de roupa, sapato. Então, assim, eu dei uma parada, eu fiz o planejamento de comprar roupa de tanto e tantos meses. Então, eu fui extraindo umas coisas que, ao nosso ver, a gente pode comprar durante o dia, e dando prioridade para outras coisas. Como, por exemplo, carro e cachorro. Quem tem carro e cachorro em casa, a atenção é um pouco maior, mediante essas coisas que a gente quer comprar no dia a dia. E daí eu passei a me equilibrar financeiramente em isso, relacionado aí a esse cenário do que é prioridade hoje na tua vida. Especialistas alertam que a ausência da educação financeira prejudica a construção de um futuro melhor para a sociedade. Quero mandar um beijo para a Leide, que topou contar para a gente um pouco e dividir a experiência dela com a gente aqui do dia a dia. Muito obrigada, viu, pela sua dedicação do tempo aqui. Obrigada mesmo. E hoje, no nosso quadro Educação Financeira, vamos abordar um tema que afeta milhares de pessoas em todo o país, o endividamento. Muitos de nós já passamos por momentos em que as dívidas parecem se acumular e se tornar um fardo pesado demais para suportar. No entanto, a boa notícia é que existe uma luz no fim do túnel. O planejamento financeiro adequado pode ser a chave para superar essa situação e recuperar o controle sobre as nossas finanças. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Estratégias e dicas valiosas para ajudar aqueles que estão enfrentando o desafio do endividamento a retomar o equilíbrio financeiro. Para nos guiar nessa jornada, vamos conversar com a consultora e educadora financeira, nossa parceira Roberta Veras. E fiquem ligados, pois essa entrevista pode ser o ponto de partida para uma nova perspectiva financeira. Bora começar? Seja bem-vinda. Opa, obrigada. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês, nesse momento tão importante e que eu acho muito bacana, que a TV aqui dá oportunidade para você que está nos ouvindo poder mudar de vida, Que isso que eu acho que é o bacana de tudo. A reportagem da moça foi belíssima. Ou seja, eu acho muito importante, pegando o gancho do que ela falou, é a gente começar falando de 2 pontos reflexivos. Por que a educação financeira realmente muda a vida da pessoa? Porque a educação financeira, ela revê o seu comportamento. Você, através da educação financeira, você não apenas controla uma planilha de Excel, porque você entende que a planilha de Excel ela vai ser uma ferramenta para você utilizar após tomar a consciência de que mudar é necessário. E quando a gente fala em mudança, a gente fala o quê? Você entender quais são as suas necessidades e desejos. Então, para a gente falar de dívida,
Eu acho muito legal a gente ter essa noção. Eu preciso mudar e dentro desse processo de mudança eu preciso fazer o controle. E para quem já está endividado, por exemplo, a gente já pode fazer um balanço aí dos 6 primeiros meses do ano. A gente já começa lá, início do ano já começa complicado para muita gente, porque tem a mensalidade escolar, material escolar, aquelas taxas que a gente tem que pagar logo no início do ano. Aí vem carnaval, aí vem Dia das Mães, a gente chegou dia dos namorados, vem Parintins agora. Quer dizer, é muita data comemorativa para você se descontrolar, né, não, Roberta? Sim, sim. Se você não tem essa consciência financeira, é através dessas datas que muita gente cai em endividamento. Por quê? Porque não fez uma previsão dentro do orçamento para essas datas. Então, para a gente começar a falar sobre endividamento, primeiro a gente tem que entender o conceito. Dívida é diferente de inadimplência. Não é problema você ter dívida, mas é problema você se tornar uma pessoa inadimplente. Ou seja, quando você paga seu celular, quando você paga o cartão de crédito, quando você compra alguma coisa num boleto, faz um financiamento bancário, você tem uma dívida. Mas ela se torna uma inadimplência quando você deixou de pagar na data certa. E aí, como resolver isso? Primeiro se você é uma pessoa que gosta de festa, que gosta de passear, que está em todos esses eventos, é importante lá no início do ano você ter uma previsão dentro do seu orçamento sobre esses eventos. Porque é algo que você sabe que é necessário para você. Vou dar o meu exemplo. Para mim é necessário tomar café na rua. É um prazer. A educação financeira ela vem ensinando exatamente isso. Não é certo dizer corta o cartão, quebra o cafezinho. Não, isso não é correto. O correto é entenda o que é necessário para você e o que é desejo. E administre isso. Então, primeiro ponto, a gente precisa fazer lá no orçamento alguma coisa para fazer essa previsão ao longo do ano. Chegou junho, não fez. O que a gente precisa fazer? Para organizar as dívidas, agora, nesse momento, se você que está nos escutando, assistindo, está endividado, primeira coisa, sente e tome consciência da sua situação. A gente acha que isso, Roberto, isso é simples. Não, não é simples. Porque a partir do momento que você toma essa consciência, você vai ter que fazer escolhas. E escolhas de não sair de casa, escolhas do que reduzir no seu orçamento doméstico para poder pagar uma conta. E aí não é pagar a conta, é listar todas as contas e entender qual é a prioridade da conta a ser paga. Porque de repente você está com a luz atrasada, mas você está com o seu carro atrasado. E aí o carro, você pode perder o bem. E a luz, se você de repente renegociar, você consegue resolver. Então é você listar todos esses problemas, né, todas essas dívidas e entender qual é a de maior impacto. E aí, antes de fazer essa negociação com o credor, você olhar para dentro do seu orçamento. Lembra que eu falei da escolha? Lá, de você parar e tomar consciência? Pois é, o que você vai tirar do teu orçamento para incluir essa nova conta? E aí é ter uma média de valor. Tipo, não é eu chegar com você, Bia, no banco e fazer uma negociação como acontece com o brasileiro. E aí o gerente virar para mim e dizer bem assim, eu posso parcelar em 24 parcelas de R$500. E aí eu aceito. Só que quando eu chego em casa eu digo, putz, não era isso. Eu não posso assumir esse compromisso de R$500. Então, dever é o contrário. Eu vou dizer para você, Bia, que é a minha gerente, quanto eu posso pagar. E aí é a técnica de negociação que todos nós temos que fazer. E dentro disso é igual dieta, orar e vigiar. Você não quer engordar? Você não come. A mesma coisa, você não quer se endividar? Então controle seu dinheiro. Simples. E o lance do consumismo, ele pode acabar sendo um grande vilão até para a saúde mental da pessoa, né? É porque aí, o que acontece com uma pessoa endividada? Ela consome, ela entra num ciclo do gastador, que a gente chama. Ela consome, ela tem aquele momento de prazer, ela tem aquela satisfação, daqui a pouco vem o remorso, ela se sente mal e aí se deprime.
Então, isso é um ciclo que para você sair dele, você tem que tomar essa consciência. E nesse momento é importante você chegar com a sua família, você falar as mudanças que você vai precisar ter. E às vezes uma coisa simples, o que a gente faz na educação financeira? Por exemplo, uma pessoa que gasta muito, mas não quer abrir mão de sair para jantar, ou do barzinho da cervejinha. Você toma 12 cervejas, começa a tomar 6. Você come 5 tiragostos, né? Você coma 1. Então, é reduzir desta forma. E aí, tem uma técnica que as pessoas não dão muita atenção nisso, Bia, mas funciona, que é uma beleza. Se você está nos escutando, anota aí. Vamos imaginar que você saiu para um barzinho hoje. E aí, você tinha o hábito de tomar 12 cervejas, tomou 6. A diferença desses 6, teoricamente, você deixou de pagar. Então, você vai fazer um aporte, vai aplicar esse dinheiro. Ah, Roberta, mas é um valor pequeno. Exato. Então, abra uma poupança, desvincule da sua conta corrente, porque aí você não pode, ela não vai automaticamente para a sua conta corrente, e vá guardando esse dinheiro lá. Não importa se você não sabe para que esse dinheiro. Num primeiro momento, é o hábito de economizar, ou seja, deixar de gastar. Depois que você já tiver um valor considerável, pelo menos aí R$200, aí sim você vai começar a poupar em algum lugar. Aplique aí em algum lugar. Isso é um início. O início, ele não precisa ser R$1.000. Não, gente. Com R$50 a gente já começa a guardar um dinheiro. Com R$10. A questão é o primeiro passo de você criar o hábito de fazer isso. Então, isso é uma técnica que te ajuda o quê? A controlar o endividamento. E além de controlar o endividamento, te ajuda a começar a economizar. E as pessoas não dão valor a isso. Aí quando a gente mostra, como educador financeiro, que se você guardar R$50 por mês, R$50 por semana, R$200 por mês, vai ver ao longo de 30 anos quanto tu tem. Mais de 400 mil. Quando a gente acha que é um pouquinho, é igual aquela coisa, eu vou ali no shopping, é só um sapato de R$100, eu divido em 10 vezes, não vai me fazer diferença. Tem muito isso, né? Muito. É aquela coisa, como você falou, não adianta sair quebrando o cartão. Não. Né? O lance é aquela coisa, igual doença, não tem, você tem que ir na causa. Exato. Né? É mais ou menos isso, você tem que saber lidar com aquilo ali, porque pode ser uma fuga, né? Sim, e aí, por exemplo, uma das coisas que você como endividado pode fazer não tenho dinheiro para começar. De repente, veja tudo que você tem na sua casa que não está sendo útil ou que está parado. Faça um brechó, arrecade um dinheiro. Algo que você possa fazer no final de semana para você ganhar uma renda extra. O que é importante? Você ter a consciência de que você vai fazer essa ação, vai agir, que isso que é importante, em prol de uma dívida. Mas isso tá muito no eu da pessoa, porque tem pessoas como ela que se importaram do nome tá sujo. Tem pessoas que acham normal. Então, se você, isso é uma grande reflexão, acha normal estar com o nome sujo e deixa para lá, que amor próprio você tem com você mesmo? Se você não tem preocupação com o seu nome limpo, como é que você quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida? Porque o princípio de tudo é eu querer um futuro melhor para mim. E se eu não consigo dar importância no valor do meu nome, como é que eu vou querer um futuro melhor para mim? Me lembrei agora da minha avó. Olha, quando você tem um nome limpo na praça, né? Os antigos pensavam muito assim, né? Eu fico assim impressionada de eu ver várias pessoas endividadas e levam a vida normal. O problema todo começa aí. Se você não sabe o amor próprio que você tem por você, como é que você vai respeitar o dinheiro? Porque o dinheiro, ele é um meio e não um fim, que você vai utilizá-lo para transformar os sonhos em objetivos, traçando metas. E as pessoas às vezes não entendem isso, aí fica só no mundo dos sonhos, que eu acho que isso dá uma matéria legal para você ficar nos assistindo da próxima vez, porque às vezes as pessoas ficam só no sonho e não conseguem colocar na prática. Então assim, o endividamento, se eu puder dar essa dica para você, liste primeiro, né? Tome essa consciência. Tome essa consciência que durante um determinado tempo você vai precisar fazer escolhas.
de mudar alguma coisa na sua vida. Segundo, liste todas essas dívidas e analise qual delas vai ser prioridade para vocês, dando importância. Se o bem vai ser tirado de você e se a taxa de juros ela é alta. Terceiro, faça um dever de casa, uma pequena simulação, o que você poderia tirar das suas contas fixas ou variáveis para incluir essa provável dívida. Aí, quarto, é que você vai até o credor e fazer uma negociação. Uma negociação daquele valor que você pode honrar. E quando você fizer isso, você vai ter a certeza do tempo que vai levar para quitar essa dívida. Aí, quinto, é o momento de você sentar com a sua família e explicar a situação. Porque, de repente, você consegue eliminar 2, 3, 4 parcelas até mais rápido e quitar antes. O que é importante? Todos estarem envolvidos para que você saiba dizer não sobre determinado consumo, que entra o consumo. Exatamente. Olha só, no próximo bloco eu quero continuar conversando, que da outra vez a gente falou assim, é importante de você dividir com o seu parceiro. E é importante você não eximir da família a realidade. E isso, você arcar com as consequências sozinho e, por exemplo, deixar a família vivendo como se nada tivesse acontecido. Isso, problema sério. É um problema sério que você vai falar com a gente no próximo bloco. Fica aí. 10h35 minutinhos, já de volta aqui com o Dia a Dia na Onda Digital, canal 8.2 no YouTube e no Facebook, Rede Onda Digital. E atenção você que foi aprovado no Bolsa Idiomas, o prazo para os contemplados na primeira chamada do programa da Prefeitura de Manaus entregarem a documentação nas instituições de ensino de língua estrangeira termina hoje, já às 3 da tarde. O Leonardo Matheus tem os detalhes pra gente. Olá, Léo, bom dia. Olá, Bia, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Onda Digital. É isso mesmo, atenção você estudante que teve a sua aprovação inicial aí no Bolsa Idiomas, até 3 horas da tarde, viu, o prazo para você entregar toda essa documentação. Lembrando que quem não entregar essa documentação vai acabar sendo eliminado automaticamente, conforme publicado no edital. Para concorrer a essas bolsas, o candidato deve se enquadrar em algumas regrinhas divulgadas pela Prefeitura de Manaus, como ter idade superior a 10 anos de idade, possuir renda familiar de até 2 salários mínimos e meio, você já não pode concorrer a essas bolsas. De acordo com a internet às vezes não facilita a vida da gente, né? E diz que 5G já tá aí, a gente tá esperando, né, Roberta? Tá vindo. Então a gente volta aqui já quando a gente reconectar e a gente chama novamente o Léo. E a gente está conversando aqui com a Roberta Veras. Roberta, eu deixei uma pergunta no último bloco, que é quando, às vezes, pai e mãe de família quer esconder dos filhos, esconder do restante ou até do parceiro aquela situação de dívida. Isso não dá certo e o que pode agravar ainda mais a situação. Então, qual a importância de você envolver a família num processo de endividamento? Primeiro, a importância da conscientização do estado financeiro que você está. Isso vai evitar que você crie um sofrimento interno em você de estar fingindo uma realidade que não existe. Com isso, você não vai conseguir honrar a sua dívida, isso é um fato, porque em algum momento a necessidade deles você vai se sentir obrigado a cumprir e de repente está fora do seu projeto, do seu orçamento. Então, ao compartilhar, você primeiro vai estar facilitando o manuseio do seu dinheiro ao longo do mês, mas acima de tudo, está começando a ensinar para eles que algo de errado que aconteceu com você, se não resolver, vai impactar muito mais a família. E as pessoas vão tomar a consciência de que essa má gestão, ela impacta todo mundo. Então, é um momento desagradável de falar? Ele é desagradável, mas em compensação ele traz um aprendizado no médio e no longo prazo
E para pensar, até para a vida do seu filho. Porque o seu filho vai entender, poxa, aconteceu com meu pai, mas ao mesmo tempo meu pai e a minha mãe estão me ensinando como que eu posso não fazer com que isso aconteça na minha vida. E aí pequenos hábitos podem ser mudados, como por exemplo, você pensa que não mais o controle de uma energia elétrica em casa, o controle do supermercado, a questão do filho sempre querer sair com você e estar pedindo alguma coisa. Então, quando você senta e explica a situação, é muito mais fácil. Você falando assim, eu me lembrei de como a gente pode, num processo de endividamento, como é que a gente pode se segurar e não ceder à pressão, às vezes até do grupo em que você vive. Por exemplo, eu estou num grupo, aquele grupo sempre pede, em vez de levar a marmitinha para o trabalho lá que você faz em casa, eu vou pedir pelo iFood lá as comidas mais caras, e comer fora é muito gasto. Então, qual é a forma da gente lidar com essas tentações e com essa pressão? Olha, você que está nos escutando, como que você pode lidar com a pressão do mundo externo e que isso afete o seu bolso? Gente, não tem outra forma que não seja você saber exatamente o que você quer de fato para você. Quando você tem o teu propósito muito claro, você não cede à tentação. É o caso da dieta. Só que a gente só consegue ter um propósito muito claro quando a gente realmente se conhece. Ou passou por um problema de saúde muito grande, um trauma muito grande, que isso te ajuda a manter você no seu propósito. Um exemplo claro, eu tive uma trombose venosa profunda. Então eu não posso aumentar meu peso de jeito nenhum. Um exemplo claro, real meu. Eu recebo bullying de várias pessoas. Roberta, tu é fresca, tu não come isso, tu não come aquilo. Mas eu sei, aí é que tá, que se eu passar desse limite, o preço que eu vou pagar com a minha saúde. Não tem aquele só eu sei onde o calo vai apertar, então, né? é essa que é a pergunta que você tem que fazer para você. Como ceder à tentação do mundo externo? Você primeiro se perguntando o que isso vai impactar na minha vida se eu ceder. Porque depois é você com seu cartão de crédito. É você com as suas finanças. O mundo externo, ele vai sair. Depois você volta à realidade. Isso eu trago também para casamento. A gente está tendo aí muita coisa, né, de mundo social, de relacionamentos que estão acabando por causa de rede social. Então, você tem que saber quais são as prioridades na sua vida. E isso, inclusive, o dinheiro. É errado você sair? Não. É errado você não saber dizer não. Isso é errado. E tem outra coisa também, outro ponto importante nessa questão de você ceder ao meio em que você vive, aquela turminha, que é o jovem, que é o adolescente jovem, o jovem brasileiro está cada vez mais endividado. Mas por que acontece isso? O que está acontecendo com os pais? Os pais não tiveram no passado, para compensar a ausência por trabalharem muito, dá tudo para os filhos. E aí o que você acostuma? A criança não saber ter ou não. Porque para ela é tudo muito fácil. Eu fico impressionada quando eu vejo um pai dizer: meu filho saiu e gastou R$300 numa noite. Bia, eu não gasto num jantar R$300. Acha bonito falar, né? E acha bonito falar. Então, assim, você acha que você está contribuindo para o seu filho? Não. Você está criando ele sem limite. E isso, uma hora, a conta lá na fase adulta vai acontecer. E aí, jovem endividado, idoso endividado. E o pior, né? Você também não preparado para a sua aposentadoria. Por quê? Você não se prepara, você não preparou o seu filho e o resultado vai chegar no final. Porque, gente, a única certeza que a gente tem na vida, isso é uma grande reflexão que eu ponho para você, é que a gente vai envelhecer e vai morrer. Se Deus assim nos permitir que a gente cumpra esse processo. Então, por que a gente cuida de tudo da nossa vida e não cuida do nosso dinheiro? Verdade. E o dinheiro não de uma forma de guardar sem você entender por que está guardando. Não.
Pensar no presente, sim, mas também pensar no futuro. E a educação financeira traz muito isso. A gente não precisa só pensar no futuro. Nós precisamos, sim, planejar o presente de uma forma estratégica para que inclua o futuro dentro. Então, essa é a grande diferença da educação financeira. E era um ponto que você está falando que eu tinha aqui, porque o lance do poupar não é somente para pagar as contas ou as dívidas, é você pensar num futuro melhor, na sua aposentadoria, que, como você falou, o processo de envelhecimento vai vir. Olha, as pessoas que fazem mentoria comigo, eu digo o seguinte, todas elas têm do imposto, pague-se primeiro. Primeiro elas se pagam e depois elas pagam as contas. Porque tu imagina, Bia, você sai todo dia de casa, trabalha, chega de noite, abre mão das coisas, às vezes engole sapo, porque todo mundo engole. E aí você não realiza os teus sonhos, porque você sempre está pensando no outro, sempre está pensando no filho, no cachorro, no papagaio. Só que se você não estiver bem com você, isso vai afetar todo mundo. Porque um processo de depressão afeta toda a família. Sim. Né? Então, pegando um exemplo de uma mentoria que eu fiz com uma pessoa, ela ganha muito bem, e aí ela está deprimida, infeliz no cargo dela. E eu avaliei o cargo dela versus ela pedir, porque ela é servidora pública, ela pedir para sair do cargo dela e voltar para o serviço normal, né, sem a função. O dinheiro da função dela era o que ela estava pagando de psicólogo, psiquiatra e remédio. Aí eu perguntei, vale a pena? Ela estava pagando para ficar doente. O status, né? Então ela assim estava numa posição boa de chefia, mas a função dela só estava vindo para pagar psiquiatra, psicólogo e remédio. E aí adiantava. E adicionado a isso, estava com um péssimo relacionamento em casa, né? Afetando todo mundo. O que ela precisava? Tomar a decisão de sair disso. Então, você que está nos escutando, você entende que o dinheiro ele é um meio, ele não é o fim. É a gente que tem que saber como manusear, como tomar a decisão. Por isso que esse processo de conscientização ele é tão importante. Você tocou num ponto muito importante, porque esse processo de conscientização, acho que grande parte a gente não consegue fazer sozinho, não. Tem que ter uma pessoa ali para mostrar a realidade ou às vezes até mostrar ali no papel, ter esse conhecimento financeiro para fazer. Em que situação você recomenda a busca de um profissional para ajudar nesse processo de endividamento ou até para fazer escolhas como essa que você acabou de citar? Um exemplo, se você que está nos escutando agora, né, nós demos agora orientações para que você saia desse endividamento. Aí você tentou a primeira vez, tentou a segunda, tentou a terceira e não conseguiu, entenda que você precisa de uma ajuda de um profissional. A mesma coisa uma pessoa que de repente quer planejar o seu futuro, quer pensar numa aposentadoria. Roberto, eu controlo em planilha de Excel, eu faço tudo direitinho, mas não sobra dinheiro. Então, se você já sabe que você não está conseguindo sozinho, reconheça que você precisa da ajuda de um profissional. A educação financeira não vai te fazer refém. Ninguém é refém da minha mentoria. A minha mentoria ela é durante um tempo, né? Como de um psicólogo, como de um psiquiatra. E tem pessoas que ficam mensalmente, trimestralmente, semestralmente, vindo até mim para alinhar os propósitos. Porque às vezes você precisa conversar com alguém. Né? Não tem aquela coisa de hoje é difícil você ter quem nos escute, sem julgamentos, sem falar o que a gente não quer de repente, se incomodar, né? Eu preciso ser eu mesma. Então converse com um profissional, isso não é errado. Errado é você ficar naquele looping de não fazer nada, que eu acho que é pior. Para finalizar, eu queria voltar ao assunto, eu acho que é muito importante da criança, adolescente, jovem, até porque é o futuro do país e a gente está tendo um momento aí de grande endividamento dos jovens. Como os pais podem ajudar a educação financeira em casa com as crianças? Tipo assim, eu tenho sempre essa dúvida, o lance da mesada, né? É saudável? E como orientar que aquilo não é algo de graça? Porque tem muito aquilo, né? O que vem de graça vai fácil, assim.
Olha, gente, você que está nos escutando, como que um pai e uma mãe pode ajudar o filho a ser educado financeiramente? Primeiro, mostrando para ele o seu exemplo de vida. Hoje, muitas escolas já têm educação financeira na escola. E o que eu me deparo? Vendo a criança, o adolescente aprendendo uma coisa na escola e os pais completamente diferentes em casa. Então, você precisa ser o exemplo do seu filho. Segundo, mesada é errado? Não, não é errado. Mas se ela mal utilizada, ela vai impactar negativamente o teu filho. Porque você não pode, isso eu acho uma matéria legal para a gente desenvolver depois, você não pode fazer com que a mesada seja uma moeda de troca. Não, ela não é uma moeda de troca. A mesada, ela deve vir para conscientizar o seu filho da importância do dinheiro no dia a dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Terceiro, dar sim responsabilidade do filho dentro de casa. Não de trabalhar e trazer dinheiro para casa, mas responsabilidades de controle de energia, consumo de abrir e fechar uma geladeira, na alimentação, colocar limites, joguinho. Hoje, o grande consumo e o endividamento de muitos pais estão em liberar cartão de crédito com joguinhos. Então, se você não colocar limite, ele não vai ser uma pessoa educada financeiramente. Então, isso você, pai, você, mãe, pode fazer com seu filho desde agora. Mas, acima de tudo, seja o exemplo. Roberto, eu quero agradecer por mais um bate-papo muito bacana. Daqui a 15 dias, Roberta está aqui. Você já pode deixar suas considerações finais e também o Instagram, né? Roberta Veras Antônio, já sei. Pois é, você que está aí, por favor, acompanhe a Roberta Veras Antônio. Entra lá ou entra no da Rede Onda Digital. Deixa a sua ideia do que você gostaria que nós falássemos aqui para você. E obrigada. Daqui a 15 dias. A gente se vê novamente. Obrigada, Roberta.